Mas por aquilo que me está a dizer, está-me a traçar um cenário quase catastrófico. E o catastrófico é meu, a palavra é minha. Não, mas eu não penso isso. Porque repare, se ninguém quer ocupar o lugar num cargo tão importante como é neste momento o do Ministro das Finanças, sempre foi um cargo importante, mas agora é mais do que anteriormente. Se os nossos políticos se estão a comportar todos da mesma maneira e não levam o país para a frente, mas vale fechar as portas e dizer, olha, acabamos todos, não? Não, pô. Isto tem altos e baixos, não é? E eu penso, infelizmente, nós devíamos estar a caminhar sempre a subir, não é? E de repente isto começa a se roçar, não é? Temos que voltar à oficina e ver o que é que está mal, acho eu. Porque assim... E que peças é que se tem que reparar na oficina? O que é que, na sua opinião, se tem que reparar? Principalmente esta, a da comunicação, a eletrónica, sabe? Eles ainda não perceberam. Isto agora já não são os distribuidores e as coisas dos motores que funcionam mais. É mais a eletrónica. E eles ainda não perceberam isso. Não é a propaganda do outro, e os fatos Armani, não é? Que estou aqui, olha para mim enganar-los a todos, não é? Não é isso. É o contrário. É vir para aqui e ser sincero, franco, direto e explicar as dificuldades que nós temos, porque é que temos que as ter e qual é o resultado. E acha que isso ainda não foi suficientemente explicado? Pode ser com o BPN. Desculpa, como é privatizar neste caso, porque ele foi nacionalizado, que claro. Também é interessante. Foi uma coisa muito sui generis. O capitalismo, quando está aflito, nacionalizem, não é? Nacionalizaram, coitadinhos, para os capitalistas não sofrerem com aquela fraude monstruosa do BPN. E agora agora vão privatizar, não é? Então, eu penso que privatizar neste caso é vender, e vender é vender bem. Eu percebo que eles estão no governo... Mas concorda com a venda, ou não? Claro, concordo que se veja livre ou fecham ou vendem. Agora vendem é bem. Mas aqui, fechar implicava, por exemplo, que os 1.580 trabalhadores, quase 1.600, então esses sim iriam todos para o desemprego. Pois. Neste caso, vendendo e com este acordo que se fez com o Banco BIC, vai metade. É mau, é obviamente que é mau, mas então, é um mal menor, pergunto-lhe eu. Mas quem vende tem que vender bem, tem que vender o melhor possível. E se há quem diz que... Mas quem vende também tinha que vender e fechar o negócio até domingo passado, porque se não o fizesse, não o podia fazer, não é? Mas, havia prazos para cumprir. Nós damos 100 milhões e ficamos com todos, então, e não se quer isto, eu não percebo, é isso que eu não... Portanto, também importante que este grupo de investidores do NEI, que tinha uma proposta de 100 milhões de euros, explique em sede própria, e a sede própria é a Assembleia da República, o que é que foi tendo de conversas ao longo deste tempo todo para o negócio. Eu acho que é tudo importante. Os próprios nomes, o que é isso do NEI? O NEI não é nada, não é? NEI, não é? É um bocado de... Não, eles têm nomes, vão ter nomes, aparecem ali uns senhores também. O presidente do BIC em Portugal, o engenheiro Mira Amaral, disse à RTP que, porque eu lhe fiz essa pergunta, se havia uma proposta de 100 milhões de euros e o Estado fecha negócio com o BIC que oferece 40 milhões de euros, na opinião dele, porque é que isso tinha acontecido? E ele falou em credibilidade e que o BIC é uma instituição que já está no mercado e que tem credibilidade e isso também pesa no negócio. É importante, na sua opinião, este fator da credibilidade mesmo com menos dinheiro? O fator da credibilidade na política e na banca é muito importante. Na banca, então, é fundamental. Na política também, mas na banca e há muito pouca credibilidade hoje em geral, não é? Desde que começaram os sobressaltos todos na nossa banca. Mas também o engenheiro Mira Amaral tem uma virtude, dá a cara, não é? E aparece, nós conhecemos, já foi ministro, sabemos quem é, e é de cumprimentar, porque fez um bom negócio, porque leva por 40 milhões. O que os outros queriam dar por 100 milhões, está a ver, e ainda por cima fica com metade dos trabalhadores e os que vão para a rua nem é ele que paga. Caramba, o engenheiro Mira Amaral é um artista. Agora, eu percebo e respeito e compreendo. Agora, o que eu penso é que isto não pode ser assim. A credibilidade, o BIC, qual é a credibilidade do BIC? O BIC não havia anteontem, não é? Este BIC, porque houve um BIC já, não é? Mas este é outro BIC. Este BIC, não é? Por amor de Deus. Acho eu, credibilidade. Credibilidade, quando a gente fala então no CUTS, hoje, aliás, a credibilidade na banca é muito relativa, mesmo internacional.
O Coutts era o Banco da Rainha. Eu também gostava de ter tido uma conta no Coutts, mas nem toda a gente podia ter tido. Pode ter tido. E nesse tempo havia credibilidade. E havia credibilidade no National Westminster ou no Midlands. Ou havia bancos com peso e com credibilidade. Mas já nessa altura a realidade inglesa era bem diferente da nossa realidade em Portugal, nessa época. Mas isto foi anteontem. Ainda não havia BIC. Ainda não havia BIC, mas já lá vão alguns anos. Nesse tempo havia muito respeito nos bancos portugueses e as pessoas acreditavam. Eu penso que é muito importante a relação das pessoas com o dinheiro e com a banca. Porque é à banca que elas confiam o pouco que têm, ou tudo o que têm, não é? E não serem entendidos e serem maltratadas, ou às vezes não serem suficientemente bem tratadas como mereceriam, eu penso que é muito mau sinal. Sua opinião, como é que devia ser neste momento a relação do comum dos cidadãos com a banca? Aquela que existe, os cidadãos acabam por estar também um pouco reféns da banca, não é? As pessoas hoje têm receio da banca, infelizmente. E não estou a dizer com isto a dizer que mas tem receio. Nós vimos coisas nos tempos mais próximos que seria impensável. O afastamento do engenheiro Jardim Gonçalves, a forma como tudo aquilo acontece, a tomada de assalto da Caixa Geral de Depósito e depois a mudança para o BCP, todas estas coisas eram completamente impensáveis. A falta de regulação do Banco de Portugal, que foi uma vergonha, o que se passou. Não deram por nada, coitadinhos, estavam a ler o Financial Times, com certeza, porque não deram nem pelo BPN, nem pelo BPP, nem por coisa nenhuma. O doutor Constâncio tinha ido ao cabeleireiro. Pronto, e não pode ser. E de repente, eu acho que estas coisas têm esse medo que fala tem também um pouco a ver com a tal credibilidade que falávamos há pouco, mas não é? Acha que isto dá credibilidade? Não pode dar, as pessoas confiam. Não é? É por isso que depois dizem, é fraude fiscal, as pessoas põem o dinheiro lá fora. Eu, infelizmente, não tenho para pôr lá fora, gostaria de ter, mas compreendo e respeito as pessoas que tenham algum e que dizem, com estes sei lá. Mas também depende do lá fora que se escolhe para colocar o dinheiro, não é? Porque a crise não existe só em Portugal e estas situações... Mas nisto também se pode ser muito bem acompanhado, porque veja a nossa segurança social, que pelos vistos só joga nos offshores, não é? Portanto, está a ver, nem tudo é mau. Agora, eu penso é que isto realmente tem que ser... as pessoas têm que se sentar, têm que ter alguma calma e temos que aprender a confiar nos outros e os outros têm que aprender a falar a verdade. Perante tudo aquilo que me está a dizer e com as dúvidas também que tem, dá algum benefício da dúvida neste momento a quem está à frente dos destinos do país ou não? Dou. Acredito, olha, o doutor Passos Coelho, que eu desse por isso, ainda não mentiu, o que é ótimo. Dos 6 anos de que nós vínhamos encontrar uma pessoa que à frente do governo não mente, acho que é um bom exemplo. Acredito que seja uma pessoa que ainda não está completamente cercado pelos interesses que o procurarão aprisionar e, portanto, ainda poderá exercer um papel muito positivo. Acredito em ministros como o Ministro das Finanças, há bocado disse, e digo isto digo sinceramente, acho que tenho que acreditar num homem que é capaz de sacrificar àquele ponto, porque aceitar aquele lugar nestas circunstâncias não... Ministro da Economia dizia hoje no Parlamento, para justificar também que é preciso primeiro pôr ordem dentro de casa, deu exemplos do Ministério em que havia de facto situações muito complicadas, situações que é preciso resolver de uma vez por todas, em termos de favores que se fazem, de situações de pagamentos também indevidos muitas das vezes. Acha que é importante que se denunciem estas situações também pelos próprios ministros? Importantíssimo. Mas era exatamente o que eu ia dizer à Cecília. Repare, e acho muita graça a forma como se reage. Queixar-se com os de trás, isso parece mal. Lá está ele a dizer que foram os outros. Não, eu gostava, era que estes senhores tivessem lá chegado e terem dito, olha, meus amigos, nós julgávamos que isto estava a X, afinal, nem queiram saber. E esse senhor ministro, que veio do Canadá,
não é? Para desaumentar os transportes e para dizer que não, estejam descansados que em janeiro levam com outra mais 10%. Devia chegar lá e dizer, olha, nem queiram saber, não é? Olha, vejam só isto. Não, se ficam uma semana ou 10 dias ali... Não, o erro colossal, não, havia umas palavras no meio, por amor de Deus. Isso não foi a justificação do Ministro da Economia, foi a justificação do Ministro das Finanças. Que era melhor que te fizesse contas em vez de andar preocupado com a gramática, não é? Acha que um mês de governação já dá para este Governo perceber exatamente o que é que tem em mãos e ter estudado os dossiês todos e ter percebido qual é de facto a realidade do país? Eu penso que um mês já dá e penso que a Troika mostrou que em 3 semanas é possível não só perceber a realidade, como dizer por onde é que se tem que ir. Na sua opinião, por onde é que se tem que ir? Falava-me há pouco em comunicação, em verdade. Sim.